Segunda lição. Devemos ser firmes contra os falsos mestres que se dizem cristãos. Devemos ser firmes. Irmãos, hoje em dia, a palavra intolerante, ela está sendo abusada no seu no bom uso que deveria ser usado. Ela está sendo abusada. Basta que você não concorde com alguém, a pessoa já lhe taxa de intolerante. Porque você é intolerante. Isso é discurso de ódio. Ali estava uma igreja inteira, sendo repreendida. E eu quero deixar claro que Jesus, quando escreve, ele diz ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao representante da igreja, porque falando ao pastor, ele estaria falando toda a igreja. E lembrando que a igreja, ela é a cara do pastor. O que o pastor é, a igreja será. É assim que Cristo trabalha aqui em Apocalipse. Ali estava a igreja inteira sendo repreendida por tolerar em seus bancos homens que ensinavam heresias, doutrinas erradas, ensinos de demônios. E aí eu digo a vocês, nunca fomos tão parecidos com a igreja do Apocalipse, com uma das igrejas do Apocalipse, como somos parecidos com Pérgamo neste aspecto. Assim como a fofoca só cresce porque acha ouvido para repousar, assim o falso ensino só cresce porque acha coração para encontrar guarida, para encontrar morada. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens se cercariam de falsos mestres, ouvindo as suas fábulas, como que sentindo coceiras nos ouvidos, porque exatamente esses falsos mestres, eles iam ensinar o que essas pessoas queriam ouvir. Não o que Deus queria falar, mas o que elas queriam ouvir. A igreja moderna tem sido leniente com falsos mestres em seu meio. E o problema está aí. O problema está aí. Está à vista de tudo, de todo mundo. Um cristianismo que oferta uma graça barata, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem inferno, um Deus sem ira e sem justiça. E nós permitimos que os falsos mestres do nosso tempo abusassem de outra palavra, que é a palavra amor. Então, a fim de serem aceitos com suas falsas doutrinas, eles usam a palavra amor. E aí eles não podem ser questionados, eles não podem ser colocados contra a parede, eles não podem ser inquiridos, porque isso é falta de amor. É porque você não ama. É porque você não tem empatia. É porque você não sabe oferecer amor. O resultado disso é o quê? Uma igreja apinhada de lobos. Lobos. Homens ensinando que você precisa de Jesus, mas também precisa do sal grosso. Homens ensinando que você precisa de Jesus, mas também precisa da rosa ungida, da água consagrada, do óleo ungido de Israel, do sabonete milagroso, da vassoura poderosa, etc. Muitas seitas, como as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, os Mórmons, o neopentecostalismo e tantas outras, não existiriam hoje se a igreja não tivesse tolerado tais pessoas em seu meio, quando elas surgiram. A igreja era para ter expurgado tais pessoas, mas você não pode mais fazer isso, porque o que é que vão dizer? É falta de amor. Aí, em nome do amor, a gente enche os nossos bancos de gente herege, gente que não tem o menor compromisso com a verdade de Deus, e a igreja vai sendo atacada, ferida, morta por dentro, como um câncer. Como um câncer. Já outros, mais jovens, nos dias de hoje, estão aí arrebanhando multidões de pessoas incautas, pregando um monte de heresias, e as pessoas estão acreditando de verdade.
Eles estão ensinando que elas são iguais a Jesus. Estão ensinando que você é o ponto fraco de Jesus. Estão ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém as palavras de Jesus, mas ela não é a palavra de Deus. Estão ensinando que Deus escreve a sua história, mas você é quem tem a borracha, você é quem apaga. No final das contas, você é quem manda, não é Deus. Você não é Deus não é soberano, o soberano é você. Os débeis na fé, que Paulo vai falar em Romanos 16, os débeis, eles são enredados por essas doutrinas modernas de Balaão, e o resultado disso é um número cada vez maior de pessoas desigrejadas. Desigrejadas, gente que trocou o culto de domingo à noite na igreja com os irmãos, com a comunhão dos santos, para ficar em casa assistindo o pastor Faustão. A igreja, atente para o que eu vou dizer, a igreja nunca foi tão atacada de dentro para fora, nunca esteve tão cheia de nicolaítas como hoje. Nunca. Mais do que nunca, irmãos, precisamos voltar a estudar os pais da igreja. Mais do que nunca precisamos voltar a estudar os reformadores, a boa doutrina bíblica, como nós estamos aqui na escola bíblica dominical fazendo, estudando sobre as confissões de fé. Mais do que nunca nós precisamos voltar ao que os nossos pais ensinavam, os puritanos, para que a gente não caia nas sandices teológicas que a gente vê hoje.